Olá pessoal, tudo bem? Bom, essa é a segunda parte do vídeo que a gente está respondendo algumas perguntas que o setor de imigração fez pra gente na época que a gente renovou o visto de estudante. Se você não assistiu ainda a primeira parte, eu vou deixar passando aqui nos cartões para você primeiro dar uma olhada lá nas perguntas e depois vir aqui para esse, tá legal? Bom, a primeira pergunta aqui, a primeira desse vídeo, eles perguntaram quais eram os nossos planos para morar aqui na Austrália, como a gente faria para morar aqui. Aí eu expliquei nessa carta em inglês, que foi mandada por e-mail, na verdade, que nas primeiras semanas a gente ficaria na casa de um amigo e depois disso a gente ia alugar um apartamento, assim como a gente fez em Melbourne. Bem simples, tá? Bom, a próxima pergunta eles perguntaram qual que era a relevância do curso que eu decidi fazer para a minha carreira anterior. Eu acho que eles perguntaram isso porque uma das coisas que eu mostrei, que eu mandei na documentação para provar o meu vínculo com o Brasil, era a carta da minha empresa anterior, dizendo que quando eu voltasse para o Brasil, eu poderia voltar para a mesma vaga que eu estava como analista de sistemas. E aí agora eu estava aplicando para um curso, para um visto, em que eu faria um curso na área de educação infantil. Então eles perguntaram qual era a relevância. Eu respondi que para essa minha carreira realmente não havia nenhuma relevância, mas que eu gostaria de voltar à minha carreira anterior. No Brasil eu fiz duas universidades, uma de letras na área de educação, e aí eu mudei de área, expliquei um pouco isso no vídeo 1, para a área de tecnologia, e agora eu gostaria de voltar para essa primeira área que era meu sonho, trabalhar dando aula. Então esse curso me daria essa oportunidade de, quando eu voltar ao Brasil, sempre falando de voltando ao Brasil, eu poderia dar aula para crianças numa escola bilíngue, dar aula de inglês, enfim. Tá, então foi essa a explicação. A outra coisa que eu falei também é que, como professora, eu poderia trabalhar part-time, meio período, que na área de tecnologia é quase impossível, eu acho, disso acontecer. Então, que isso me daria a oportunidade também de, quando eu me tornar mãe, eu poderia trabalhar com isso, dando aulas e também cuidando do meu filho. Eu falei bastante coisa pessoal assim pra ele, sempre falando que quando eu voltar ao Brasil e tiver filhos e criar meus filhos no Brasil, sempre enfatizando que eu voltaria. Dei uma resposta bem completa, assim, pra eles não terem dúvidas de que eu gostaria mesmo de fazer esse curso pra aprender e não pra ter um visto, tá? Bom, eles falaram assim que eles notaram que eu troquei, que o Ale era o aplicante principal no primeiro visto como estudante e agora eu era estudante. Por que que a gente fez essa troca? Eles perguntaram. Bom, isso é uma pergunta bem relevante, é até interessante você colocar, antes de eles perguntarem qualquer coisa, você já explicar isso se você estiver renovando o seu visto, de que eu falei assim, que o Ale tinha um certo nível de inglês e ele gostaria de atingir o nível avançado. Então ele já tinha atingido esse nível avançado de inglês e agora eu gostaria de melhorar o meu nível de inglês. Então eu expliquei que ele tinha um objetivo aqui, ele cumpriu esse objetivo e agora eu gostaria de cumprir o meu também, tá? E eles também deram duas perguntas, assim, dois questionamentos para o Ale responder nesse mesmo e-mail. O primeiro era porque ele tinha trocado, porque que ele não iria continuar os estudos dele na Austrália, e ele explicou exatamente, só reafirmou que eu falei, que ele já tinha atingido o nível que ele gostaria de inglês advanced, então ele que não ia continuar estudando inglês, então agora a gente estava trocando para que eu tivesse a oportunidade também. Eles pediram alguns documentos a mais, a gente mandou comprovação financeira, tudo, vínculos com o Brasil, tudo como eles pediram, e demorou alguns dias só e eles já aprovaram o visto, mas a gente podia ter evitado essa demora, então essas perguntas, se a gente tivesse cuidado um pouquinho melhor do nosso processo. No primeiro visto, a gente fez tudo sozinho e a gente mandou meio quilo de papel para a Embaixada de Brasília, porque a gente não contratou nenhum despachante, então a gente mandou tudo, documentos que precisavam, os opcionais também, a gente tratou o nosso processo com muito carinho, pôs post-it em todos os documentos, fez tudo muito certinho. E fez essa carta explicando os nossos motivos de vir para a Austrália. Só que nesse segundo visto a gente já estava aqui, sabe como que é? A gente deixou e não fez assim com tanto cuidado, meio que deixou a agência fazer sem a gente fornecer todas as informações, aí acabamos recebendo essas perguntas aí que nos deixaram um pouquinho estressados no momento.
mas deu tudo certo, mas poderia não ter dado. Então é por isso que a gente está falando para vocês. Cuida do seu processo, manda todas as informações. Se você vai fazer o seu processo, leia tudo com cuidado. Se alguém vai fazer para você, forneça todos os documentos, os necessários e os não necessários, explica na sua carta todos os seus motivos, se você está mudando de área por quê, se o curso é do seu sonho, se você gostaria de ter uma formação em inglês, se você quer voltar e ter uma melhora na sua carreira, um salário melhor, uma posição na empresa que você gostaria de atingir, se você quer fazer um mestrado, então você quer ter um inglês que é necessário no Brasil, sempre focando quando você voltar ao Brasil, o que você vai ter em troca, por isso que você quer fazer esse curso. A imigração ela tem essa preocupação em não trazer pessoas, não permitir que pessoas venham aqui que tem um perigo de ficarem conseguindo não visto, ilegal, enfim. Então eles querem ter certeza de que você vai voltar para o Brasil depois e que você está fazendo esse visto genuinamente, que você gostaria de estudar e não só para permanecer no país. Então, forneça as informações, tenha o dinheiro que eles pediram para você no banco um pouquinho a mais, se possível. Vínculos com o Brasil, coloca documentos de imóveis, empresa que você tiver aberta, carreira, fala que mostra as cartas das suas empresas que você trabalhou, informando assim, eu tenho uma carreira no Brasil, não vou largar tudo lá. Tá? É bem importante você deixar tudo bem claro para eles, que aí o seu visto vai sair rapidinho, você vai ficar tranquilo, porque se o visto atrasar ou não sair, você vai ter que esperar um tempo para aplicar depois, vai perder passagem, sabe? Então é o seu negócio, você tem que cuidar do seu negócio, porque o despachante ou a agência, eles têm 10, 20 aplicações para fazer, mas você só tem uma, são os seus planos, tá? Então toma conta do seu processo direitinho. Se você tiver alguma dúvida, põe aí nos comentários. Se você gostou e se inscreve no canal. É isso, tchau, gente!